Tadeu, a campanha de vacinação, ela tem prosseguimento. Caicó recebeu doses de ontem para hoje? Sidney, eu fiquei de confirmar isso com o Jardine agora de manhã, mas ontem a governadora anunciou mais doses para o Rio Grande do Norte e acho que essas doses devem chegar na quarta regional por hoje, agora entre o almoço e a tarde, e acho que semana que vem a gente já começa a ampliar a vacinação para os idosos acima de 80 anos. Nós estamos na etapa dos idosos acima de 85 anos, praticamente estamos já finalizando essa etapa e a partir de semana que vem o nosso vacinômetro, né, vai ser ampliado com essa chegada de doses. É importante, Sidney, a gente dizer que o município de Caicó, junto com mais, se eu não me engano, 8 municípios, aderiram ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para a compra de vacina. É evidente que os recursos são limitados para esse fim, a gente não tem muito recurso para a compra de vacina. A gente sabe que a negociação de compra de vacina é uma negociação do ponto de vista internacional, então não é uma negociação fácil. Os municípios, apesar de terem sido autorizados pelo STF para a compra direta de vacina, a gente não tem condição de fazer esse tipo de negociação, porque é difícil, mas a gente espera que a gente também consiga fazer essa compra. Mas a gente está animado com as notícias em relação ao governo federal. Houve, se eu não me engano, ontem uma reunião com a governadora e os governadores junto ao ministro Pazuello, que garantiu a compra de mais um lote, se eu não me engano, de 30 milhões de doses ainda para esse mês de março. Então a gente acredita que deve chegar, pelo menos até o final do mês, uma quantidade significativa de doses, e essas doses a gente ampliar cada vez mais essa vacinação e vacinar também os profissionais de saúde que não foram vacinados na primeira etapa, porque pela nota técnica, os profissionais que deveriam ser vacinados eram os profissionais que estavam na linha de frente, ou seja, nos prontos-socorros, nos hospitais e em centros Covid. A gente fez isso, e também os profissionais de atenção básica, que também recebem pacientes Covid. Então a gente fez um ofício ao governo do estado para pedir um quantitativo extra de vacina, e o governo do estado nos respondeu essa semana, dizendo que em virtude da impossibilidade de quantitativo de vacina, não consegue mandar essas vacinas para a gente fazer o cumprimento desses profissionais. Sobre essa questão da vacina, ontem até a gente divulgou aqui a quantidade de vacinas que vem para Caicó, 480 para a primeira dose, né, que aí o governo baixou de 75 para 79 anos já, e mais 290 ou 280, se não me falha a memória, para a segunda dose do pessoal de 80 a 84 anos, mas Caicó ainda está fazendo essa vacinação na faixa etária de 80 a 84, né, Tadeu? Estamos fazendo de 85 para 90, acho que a gente termina hoje, eu vou confirmar isso com o Jardênia, mas acho que semana que vem a gente já começa os acima de 80 anos, chegando a esse quantitativo de doses hoje, e para poder a gente programar a vacinação dos acima de 75 anos. Tadeu, um assunto que nessas últimas semanas tem sido bem recorrente, pelo menos aqui no programa do Marcos, lá na 95 também, a questão dos animais soltos nas ruas, né? Eu estava até conversando, parece que tem uma coisa, parece até uma coisa meio que feita de propósito, né? Porque a quantidade de animais que tem nesses últimos dias soltos nas ruas de Caicó é impressionante. Essa semana, inclusive, nunca tinha acontecido, eu me mudei aqui para um bairro aqui central, e nunca tinha ido animal no terreno baldio que fica do lado. E essa semana foi animal para lá. Parece que a coisa é de propósito. Mas, infelizmente, a gente sabe que o serviço da prefeitura tem que ser prestado, independente de fazer algo proposital ou não, a gente precisa avançar nisso aí. E o problema, a gente tem alguns problemas, Sidney, para poder fazer essa apreensão de animais. O primeiro problema, o município de Caicó não tinha um local adequado para a colocação desses animais. E aqui vou dizer em primeira mão no seu programa, a gente recebeu ontem o aceno positivo do secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, para a gente usar os currais lá do Parque de Exposição. Então, esses currais, eles são utilizados na época da exposição agropecuária, são currais que já têm a disponibilidade de água para esses animais, e eu autorizei o secretário Lucas para poder fazer a compra da alimentação desses animais que serão apreendidos. A gente teve o retorno ontem da PRF,
a PRF, ela recebeu as alterações que a nossa Procuradoria fez junto ao convênio. Já existe um convênio vigente da PRF com a Prefeitura de Mossoró. A gente pegou a minuta desse convênio, adequou para as necessidades de Caicó, encaminhamos, acho que antes de ontem, para PRF aqui, para o delegado Dr. Pedro, aqui da PRF aqui de Caicó, e Dr. Pedro encaminhou para a superintendência em Mossoró, para passar pela assessoria jurídica. A gente acredita que no mais tardar, semana que vem, esse documento chegue, a gente celebre esse convênio, e aí dentro dessa perspectiva desse convênio, a gente já organizou a parte interna, que é em relação a esse curral, até semana que vem, a gente celebrando esse convênio, tendo a disponibilidade do veículo, porque a Prefeitura de Caicó não tem um veículo boiadeiro, e a PRF aqui de Caicó tem, então a gente vai fazer esse convênio com a PRF para usar o veículo, e a gente vai fazer esse trabalho de apreensão de animais. Então, até para avisar esses criadores que estão fazendo essa criação inadequada no município, que eles já fiquem de sobreaviso, que provavelmente nesses próximos 10, 15 dias, o serviço vai retornar. E, por exemplo, se tiver animal no contorno rodoviário, esses animais, eles são apreendidos pela PRF. Então, a multa da PRF é 5 vezes maior do que a multa do município. Dentro do município, a multa vai ser municipal, mas dentro da PRF, a multa vai ser federal. Então, tem que avisar, porque se tiver animal pastando em torno do contorno, esses animais serão apreendidos, e quem vai fazer a jurisdição disso é a Polícia Rodoviária Federal. Fazendo a apreensão, Tadeu, como é que isso vai se proceder? O animal ele é levado lá para a parte de exposição, passa um tempo, o dono tem que ir buscar, paga uma multa, o que é que acontece? Existe uma lei e existe um decreto que rege a lei. O decreto, ele prevê a multa e tem um período que esse animal pode ficar. Se o proprietário não vir buscar o animal e não pagar a multa, a gente ou leiloa ou faz a doação desse animal. Então, a gente vai fazer esse protocolo, vai trazer o animal, aí o proprietário tem que ir até o local para identificar esse proprietário, vai protocolar a multa, havendo o pagamento da multa, retorna esse animal para o proprietário. Se tiver reincidência, haverá aumento dessa multa. E se o proprietário não for pegar o animal no período que está lá o decreto, que eu não me recordo qual é o tempo, esse animal será ou doado ou leiloado. Certo, então nesses 15 dias a Prefeitura vai começar a fazer a apreensão dos animais em todos os setores da cidade. Em todos os setores da cidade. Então já avisar... na rua vai ser apreendida. Já avisar para essas pessoas que criam de maneira inadequada, que a gente sabe a dificuldade do homem do campo, mas infelizmente na zona urbana esses animais podem provocar acidentes, e acidentes que podem levar até a vítimas fatais. Então a gente não quer que isso aconteça em Caicó. Então a Prefeitura precisa fazer o trabalho dela, mas avisar já esses criadores que a Prefeitura irá e infelizmente não abrirá mão em relação a esse trabalho. Tadeu, com relação ao Hospital do Seridó, vamos mudando de assunto aqui. O Hospital do Seridó vai passar agora por vai receber alguns benefícios, umas coisas interessantes. Já vem, né, passando por um trabalho bacana com a administração de Gerson, de Jetson, à frente do hospital. Vai ser instalada a tubulação para a implementação de gás oxigênio, né? E tem mais alguns detalhes que vão começar a funcionar lá? Sidney, a gente está tendo uma prioridade, e especialmente porque o período realmente deve ter essa priorização em relação à saúde. Eu sou médico, profissional de saúde, então conheço a estrutura de saúde de Caicó. A gente está tentando ampliar o que a gente consegue ampliar com os recursos que tem. Então, o Hospital do Seridó, ele teve no nosso mandato a manutenção da urgência pediátrica. A gente conseguiu ampliar o serviço de ultrassonografia para as pacientes, para as parturientes, que necessitam de um exame de ultrassonografia de urgência, porque às vezes chega uma parturiente com 35 semanas, 40 semanas, perto de ter o bebê. E às vezes o médico precisa avaliar essa condição fetal. Então precisa saber se o líquido amniótico está adequado, se não está adequado. E antes a gente não tinha esse serviço de urgência no hospital. Então a doutora Silvia, que é ginecologista e obstetra, inclusive é filha de um grande médico aqui da cidade, a gente conseguiu a sessão dela junto ao governo do estado para ela trabalhar nessa perspectiva no Hospital do Seridó. A gente já tinha um aparelho de ultrassonografia.
Nossa gestão comprou um no-break, que estava faltando há mais de 2 anos, esse no-break. A gente conseguiu colocar o no-break para a ultrassonografia funcionar e a gente está ampliando esses atendimentos ultrassonográficos. Não está ficando só durante a semana e a gente está ampliando também durante os finais de semana. Então, isso já também foi uma conquista que a gente adquiriu nessa gestão. Outra coisa importante é o programa de residência médica. Caicó tem um programa de médicos que se especializam através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na especialidade de clínica geral, e esses médicos atuarão agora no Hospital do Siridó. Antes eles atuavam no Hospital Regional e agora a gente conseguiu, em virtude da clínica médica, hoje funcionar no hospital. Mas para isso a gente precisa fazer algumas ampliações. Por exemplo, um paciente que tem um erisipela, um infarto, ele não pode ficar mais no Hospital Regional, porque o Hospital Regional está com atendimento Covid. A gente trouxe esses internamentos para o Hospital do Siridó, que o hospital sempre foi um hospital geral. Mas em virtude dessa pandemia, a gente teve que retomar essa questão do hospital geral, já que ele tem um cunho materno-infantil. Então tem uma ala de clínica médica, que é uma parceria junto ao governo federal, junto ao governo do estado. Os médicos da clínica médica, que eram lotados no hospital regional, eles vieram para a clínica médica do Hospital do Siridó, só que a gente tinha leitos que não tinham saída de oxigênio. Então a gente gastava muito oxigênio de bala, porque às vezes um paciente precisa de um suporte de O2. Então a gente está ampliando essa questão. A empresa já está fazendo essa ampliação. A gente acredita nesses 15, 20 dias, a gente vai entregar para os médicos da unidade essa grande ampliação no sentido de assistência à saúde. Outra coisa que a gente está fazendo, Sidney, é em questão à ampliação do laboratório. Foi algo que eu bati muito na campanha em relação à ampliação do laboratório do Hospital do Siridó. Para as crianças, para os internos, para as mães, para as gestantes terem acesso a exames laboratoriais. Esses exames eram oferecidos, mas de maneira inadequada. Então a gente vai ampliar a oferta de exames no Hospital do Siridó. Inclusive o aparelho hoje está quebrado de hemograma. Então quando precisa de um hemograma no Hospital do Siridó, leva lá para o Hospital Regional. Então a gente acredita que até o final do mês, início do mês que vem, a gente vai estar com essa ampliação do laboratório no Hospital do Siridó. Então são coisas importantes que a gente vem trazendo realmente para melhorar a saúde no Hospital do Siridó. Sobre a clínica médica, que o senhor falou que está funcionando lá no hospital, é uma coisa recente. Foi agora, esses dias. Na verdade, a clínica médica já funcionava desde do governo passado, mas não tinha os pontos de oxigênio. Entendi. Então, a gente já pegou isso agora. Então, a gente conversou com os médicos, os enfermeiros, os técnicos, e eles realmente disseram da dificuldade de não ter ponto de oxigênio. Só tem ponto de oxigênio no centro cirúrgico e na antiga UTI neonatal, que foi preciso fazer isso na época de Bibi, quando tinha a perspectiva de instalação da UTI, e agora a gente está trazendo esses pontos de oxigênio para todos os leitos do Hospital do Siridó. Tem um ouvinte aqui fazendo pergunta, doutor, diz o seguinte: Sidney, pergunta a Tadeu que dia que as farmácias vão ser abastecidas, porque está faltando alguns remédios. Estão faltando alguns remédios. A gente já tem a Nira Santos. Quem tá a gente já tem essa informação, inclusive são remédios psicotrópicos, principalmente. São os remédios que os pacientes tomam para a parte de psiquiatria e neurologia. A gente acredita que até nesses próximos 10, 15 dias, infelizmente a nossa secretária pegou Covid. Ela está saindo do isolamento segunda-feira. Então, segunda-feira, assim que ela chegar na secretaria, irei pautar com ela essa questão desses medicamentos psicotrópicos para a gente reabastecer as farmácias distritais. Os demais tipos de remédio, não? Não, a farmácia básica em si tá tudo ok, Sidney. Tem outra pergunta aqui, que o ouvinte mandou para cá. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Sidney. Bom dia, Tadeu. Gostaria de saber se o município dispõe de uma lista de quem foi vacinado para a sociedade acompanhar. Essa lista a gente já encaminhou para o Ministério Público, viu, Sidney? Para a Câmara Municipal. A gente encaminhou uma lista, se eu não me engano, da metade das vacinações que a gente já fez. Infelizmente, existe um sigilo da saúde, do SUS, né? A gente não pode publicizar os pacientes, os nomes dos pacientes.
mas a gente já encaminhou para os órgãos de controle todos os pacientes que a gente vacinou na primeira quinzena, e a gente vai reencaminhar no momento correto essas vacinas, essas pessoas que foram vacinadas, tanto para a Câmara Municipal, quanto para o MPE, quanto para o MPF. A quantidade tem como ver no site vacina, RN mais vacina. RN mais vacina, viu? O ouvinte está perguntando, você tem como acompanhar a quantidade de pessoas que foram vacinadas por município, por cidade, inclusive aqui de Caicó. A Neuza Dantas está ouvindo aqui no bairro Paraíba, está perguntando se o doutor Paulo, ginecologista, volta a atender no hospital. Doutor Paulo é porque é regime de plantão, dona Neuza, então tem que ter interesse do profissional. Doutor Paulo é um profissional extremamente reconhecido, meu amigo. Se ele quiser retornar à escala de plantão do Hospital do Seridó, será realmente algo muito importante para todos nós. Mas ele realmente pediu para não mais dar plantão. Então, foi uma opção dele. Isso já desde a gestão passada. Se ele quiser retornar aos plantões, Jedson e eu não vamos fazer nenhuma dificuldade, porque ele realmente é um grande profissional. Tadeu, eu vi que você esteve em algumas unidades básicas de saúde, inclusive uma que estava fechada, a do Frei Damião, né? Uma estrutura fantástica, gigantesca inclusive, mas lá parada há muito tempo. Isso vai voltar a funcionar quando? Sidney, a gente tinha essa unidade, a unidade do Valfredo Gugel, ela é uma unidade hoje que está com muitos problemas do ponto de vista de infraestrutura. E tem 2 equipes de saúde da família funcionando lá. E a unidade do Frei Damião estava fechada. Essa reforma foi conseguida pelo então prefeito Roberto Germano. Inclusive a unidade do Frei Damião e da Boa Passagem são 2 unidades muito parecidas, foram construídas na mesma época. Então a gente visitou, já tinha visitado a unidade, e a gente agora foi para agir. Então a equipe lá de manutenção predial já está fazendo o trabalho. Eu acredito que até sexta-feira da semana que vem esse trabalho vai estar concluído. Então a gente vai colocar a segunda equipe do Valfredo Gugel lá no Frei Damião, para atender a parte alta do Valfredo Gugel, junto com a comunidade Frei Damião, que essa unidade estava fechada há mais ou menos, eu acho que a gestão Batata funcionou de maneira muito precária. Então não dá nem para considerar. Então fazia mais ou menos 3, 4 anos que a unidade estava fechada, e prédio fechado prédio que vai deteriorar. Então a gente vai botar essa unidade para funcionar, acredito que nesses próximos 15 dias. Muito bem. Doutor Tadeu, perguntar também acerca do funcionamento dessa unidade aí. O pessoal do Valfredo vai para o Frei Damião, é isso? Isso. São 2 equipes de saúde da família. Entendi. O Frei Damião, ele não tem a população, porque isso é um cadastro da população. Então, você tem que ter pelo menos 2.500 usuários para ter uma unidade de saúde da família. Então, a população do Frei Damião não consegue ter uma unidade exclusiva para o Frei Damião. Então, a segunda equipe do Valfredo Gugel, essa população do Frei Damião está adscrita nessa equipe. Então, a gente vai deslocar essa segunda equipe para a unidade do Frei Damião, e a unidade do Valfredo vai ficar com essa equipe para aquela região mais baixa ali do Valfredo Gugel. Entendi. E os agentes de endemias, doutor Tadeu, e de saúde, né, anunciaram um indicativo de greve. Uma das questões lá era a falta do pagamento do mês de fevereiro, né, que não tinha sido feita. O senhor teve contato com eles, conversou com eles sobre essas reivindicações? Não, quem ficou mais em contato com os agentes foi nosso secretário Salmo. Só para explicar para os ouvintes, Sidney, o orçamento em Brasília ainda não foi votado. Então, está havendo um atraso na votação do orçamento. Então, enquanto não houver essa votação do orçamento, a gente não vai conseguir receber os repasses federais dos programas de maneira regular e no dia correto. Então, o atraso desse mês de fevereiro, a gente acredita que para o mês de março, né, no final desse mês agora, já não vai ter mais problema. Que a perspectiva é terminar a votação do orçamento semana que vem. Se o orçamento for votado semana que vem, a gente acredita que não vai haver atraso no repasse. Não havendo atraso no repasse, a gente faz o pagamento dos agentes. Infelizmente, Caicó está numa situação financeira muito difícil, a gente não tem como pagar a folha dos agentes com recurso próprio. E o grande problema nisso, se eu pagar com recurso próprio a folha dos agentes, tanto os agentes comunitários quanto os agentes de endemias, a gente não pode pegar o dinheiro que vem federal para usar em outra finalidade. Por isso que a gente tem que esperar esse repasse federal, porque eu não posso pegar o saldo que vai vir do repasse para usar, por exemplo, em outra finalidade para pagar outra folha. Então o problema é justamente esse.
Por isso que a gente teve um atrasozinho no pagamento desses agentes, tanto dos endemias quanto dos comunitários de saúde. Eu acho que uma das reivindicações também era alguma coisa com relação a um fardamento, alguns EPIs para trabalho. Isso, a gente está regularizando essas pautas, sabe, Cine? Inclusive, a gente já atualizou a questão do piso, tá certo? Já estamos pagando com piso atualizado, mas são pautas que a gente tem que dar regularidade assim que a gestão realmente for ficando regular em relação às licitações. Mas o que a gente está podendo fazer em relação ao apoio de equipamentos para os agentes, a gente está fazendo, dando qualidade realmente ao serviço deles. O ouvinte manda pergunta aqui perguntando, gostaria de saber do doutor Tadeu, quando é que começa a restauração do posto de saúde do sítio Manhoso? Isso, o sítio Manhoso, ele tem um posto de saúde que não foi feito alicerce, Sidney. Então as paredes estão caindo. Foi feita uma reforma lá e não foi feita alicerce. Então a chuva aconteceu nesses últimos anos e as paredes estão todas rachadas. Existe uma escola do lado do posto de saúde, que é uma escola que foi desativada, porque não tinha alunos adequadamente, a quantidade de alunos necessária para ter a escola. Então a gente vai, depois que terminar esse serviço no Frei Damião, a gente vai levar a equipe para fazer o serviço na unidade do Valfredo, e depois a gente vai levar essa equipe para levar para a unidade, para a escola lá do Manhoso, para a gente realocar o posto de saúde do posto de saúde para a escola, porque o prédio lá praticamente não dá para fazer reforma. Se a gente fizer reforma, o prédio vai cair novamente, vai ter problema daqui a 2, 3 anos. Então a gente vai levar para o prédio da escola, que não está funcionando, e o prédio, a parte física está toda ok, sem problema algum. Nilvano está perguntando, bom dia, doutor Tadeu, sobre a rodoviária nova de Caicó, quando é que sai? A rodoviária é um problema, o nosso secretário de planejamento, doutor Danilo, está aqui, a gente está acompanhando isso de maneira muito próxima. Tem 2 problemas na rodoviária, e aqui eu vou dizer para a população, que eu estou acompanhando tudo isso assim, realmente próximo mesmo. A empresa que estava fazendo a obra, a gente tinha um problema em Caicó de projetos. Os projetos que eram feitos eram projetos inadequados. Então, uma empresa que tem um pouco mais de experiência, na hora que vai tocar, vê que aquela tomada não é naquele canto, é no outro. Só que a Caixa, na hora que vai atestar, ela não autoriza. Essa empresa que está tocando a obra, na gestão de Batata, fez um plano de readequação de projeto. Só que Batata não encaminhou isso para a Caixa. Então a gente chegou, já mandamos a nossa equipe de engenharia lá, para ver esse plano de readequação. E esse plano de readequação está quase pronto para a gente encaminhar para a Caixa. Mas qual é o próximo problema? É que Batata assinou um termo com a Justiça para fazer a pavimentação em frente à rodoviária. Então, enquanto a gente não fizer essa pavimentação, a Caixa não libera as medições que estão pendentes da empresa. Então, a gente está vendo aí uma perspectiva de abrir uma licitação para manutenções e restaurações e também pequenas obras de calçamento para poder a gente fazer essa pavimentação em frente à rodoviária. Eu acredito, falando em prazo, eu acredito que isso deve ficar, essa inauguração da rodoviária de Caicó, para o 2º semestre. Mas esse ano ainda deve sair, Sidney. Saindo a rodoviária daqui do centro, que vocês vão utilizar aquele prédio com o quê? Então, a gente tem a possibilidade de fazer uma espécie de camelódromo, de shopping popular lá nesse prédio da rodoviária, e também tem a possibilidade de ali ser um terminal rodoviário intermunicipal, tá certo? Para essas vans terem mais um local de parada e de estacionamento. E também queremos fazer uma ala para estacionamento de veículos, porque ali naquelas ruas, tanto na Renato Dantas quanto na Olegário Vale, tem estacionamentos que acontecem de maneira inadequada. Então, na perspectiva de municipalização do trânsito, a gente vai precisar fazer esse planejamento de área de estacionamento. Inclusive, quero aqui aproveitar para agradecer à Câmara Municipal de Vereadores, que votou esse projeto em regime de urgência e teve praticamente unanimidade na votação dos vereadores. Então, os vereadores realmente verificaram a importância desse projeto e a gente quero agradecer de público aqui essa votação em regime de urgência. A lei já está sancionada, já está publicada, e agora a gente vai trabalhar junto à Procuradoria para fazer a informação disso ao Denatran, e automaticamente a gente estabeleceu o convênio com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, para que a Polícia de Trânsito possa fazer o trabalho de fiscalização. Semana que vem
Eu estou em articulação também com a CDL, para a CDL ajudar, solicitei a CDL para eles contratarem um engenheiro de tráfego para fazer um estudo no tráfego, no trânsito aqui do centro da cidade, para a gente não prejudicar nessa perspectiva de mudança a questão do comércio de Caicó, que recebe muita gente dessas cidades circunvizinhas. O ouvinte aqui está perguntando, diga, doutor Tadeu, aliás, está dizendo, para tapar os buracos ali próximo do batalhão, tá completa de buracos, a pessoa disse. Agora não disse se é o batalhão do Exército ou do 6º BPM. Deve ser o 6º BPM, Sidney. A Paraíba, o bairro Paraíba tem buraco em praticamente todas as ruas. Defeito de calçamento. Qual o problema? Nós só temos quatro pessoas trabalhando na equipe de calceteiros. A gente deu os equipamentos que eles estavam precisando, eles estão fazendo o trabalho, mas é um trabalho lento, não um trabalho célere. Então a gente quer também, nessa perspectiva de pequenos reparos, abrir essa licitação para contratar uma empresa para fazer esses pequenos reparos de calçamento, para poder a gente fazer uma operação tapa-buracos em Caicó, para poder consertar esses buracos que tem na cidade inteira. Tem um ouvinte perguntando aqui sobre insulina NPH, quando chega na Secretaria de Saúde. A insulina NPH eu acho que está abastecida. Só preciso confirmar com a Evaneide, mas eu acho que o que estava faltando e a gente regularizou é a questão das insulinas mais caras, que é a Homolog, a Novorapid, essas insulinas que são por ordem judicial. E realmente, Evaneide, semana passada eu acho que regularizou porque ela trouxe essa demanda para a gente. Tinha uma dívida com o fornecedor muito grande. Essa dívida a gente mostrou para ele que não tinha condição de pagar no momento, mas que a gente ia dar regularidade ao pagamento agora, e isso já foi encaminhado, e acredito que essa questão de insulina está resolvida. Muitas perguntas aqui chegando. Pergunta do Dr. Tadeu se ele fez um plano para restaurar o antigo posto de saúde do Samanaú, porque na gestão passada desde a gestão passada o posto está destruído. Eu quero pedir à população do Samanaú para fazer esse pedido também ao vereador irmão Renato, que tem uma ligação com a deputada federal Carla Dixon. Ele fez essa solicitação à prefeitura e eu falei para o irmão Renato dele pedir essa emenda. Agora nessas emendas impositivas a gente conseguir um valor para reformar o posto de saúde do Samanaú, que hoje está numa casa locada. Então, só estou esperando o irmão Renato me dar retorno. E em relação ao posto de saúde do Alto da Boa Vista, que foi conseguida essa emenda há 2 anos, de 150 mil, se Deus quiser, segunda-feira a gente vai estar, doutor Danilo Lopes conseguiu agilizar o projeto, e segunda-feira a gente vai estar com o projeto do posto de saúde da UBS do Alto da Boa Vista. E a gente vai inscrever isso no sistema no sistema do Sismob, para eles autorizarem esse projeto. Havendo autorização do projeto, a gente abre a licitação para fazer a reforma do alto. Outra pergunta, queria saber do Dr. Tadeu quando é que Caicó vai receber um cemitério novo, porque o Campo Jorge não cabe mais ninguém, não tem mais lugar para sepultar. Isso são vários problemas que Caicó tem, né? E esse problema de cemitério é algo realmente muito difícil de resolver, porque a gente precisa ter um terreno e a prefeitura praticamente não tem terreno. Então eu pedi uma audiência com a juíza do trabalho para a gente ver os terrenos da fundação e ver se a gente tem como comprar alguns terrenos da Fundação Carlindo Dantas, numa perspectiva de parcelamento. Então a gente está aguardando o retorno, porque ela desmarcou a reunião em virtude da pandemia, para ver se semana que vem, nesses 15 dias, a gente tem essa audiência com ela para poder tratar sobre essa questão desses terrenos e, dentro dessa perspectiva, fazer um cemitério novo para Caicó. Thaís está perguntando aqui, pergunta do Dr. Tadeu se já regularizaram a situação do convênio com a Paulidente. A gente já está fazendo esse pagamento, viu, Sidney? Existe uma dívida, como todo Caicó sabe, uma dívida com a Paulidente em relação ao não repasse. Mas o professor Salmo já está encaminhou janeiro, se eu não me engano, já encaminhou fevereiro para a Paulidente. O problema é essa dívida, e eu acho que eles querem, a gente deve se reunir com eles, eu vou falar até pautar isso, muito importante essa pergunta, para eu perguntar a Salmo, para a gente conversar com a Paulidente para retomar o trabalho com os funcionários. Rafael está perguntando, está querendo saber, pergunta ao prefeito sobre o processo seletivo. A gente encaminhou um pedido de abertura de licitação para a contratação de uma empresa para fazer o processo seletivo.
Esse processo está na Procuradoria, aguardando o parecer da Procuradoria para poder a gente fazer a minuta do edital e encaminhar para chamar essas empresas. Acredito, hoje é dia 12 de março, que até segunda-feira a gente publica isso e nesses próximos 15 dias haverá a licitação para a contratação da empresa e assim que a empresa for contratada, a empresa publicará o edital para fazer o processo seletivo. É coisa agora para o primeiro semestre, então? Não, é coisa agora para esse mês de março, porque o ano letivo vai começar em abril, seja na perspectiva remota ou na perspectiva presencial, e sabendo disso a gente precisa de contratação de professor. Então, no momento a gente só pode contratar via processo seletivo, então a gente vai fazer isso o mais rápido possível. Ouvinte perguntando aqui se vai ter um restaurante popular no Valfredo Gugel. Ontem teve alguma coisa lá em Natal sobre isso, né? O vereador Diogo Silva me pediu para articular uma reunião com a secretária Iris de Assistência Social. A gente fez essa reunião ontem e fez essa solicitação. Ela mostrou a dificuldade financeira do governo federal na manutenção desses programas de alimentação, mas me garantiu que irá fazer um estudo para ver se a gente consegue ampliar essa oferta de refeições a preço popular para o Valfredo Gugel. Então a gente fez essa solicitação, entregou o ofício, mas não depende da prefeitura, depende do governo do estado. Ok. Tadeu, obrigado pela sua participação aqui. Algo mais? Sidney, eu quero aqui, só para terminar, dizer o seguinte: eu sei que a gente passa por muitas dificuldades, mas é importante a gente dizer do trabalho que está acontecendo no Centro Covid. Eu tenho, e também comigo, Evanei tem recebido muitas testemunhas de pessoas que estão sendo atendidas no Centro Covid e estão sendo atendidas de maneira excelente. Com os exames adequados, nós temos sorologia, teste rápido e teste RT-PCR, que é o SWAB, acontecendo lá, com a equipe médica funcionando de 7 às 10 da noite, de domingo a domingo, com a equipe de enfermagem, com a equipe, e a gente está tentando ver se amplia. E aqui eu quero dizer de maneira exclusiva aqui para o seu programa, porque eu acabei de assinar um credenciamento, foi para a Procuradoria, para a gente ampliar o serviço de tomografia para os pacientes Covid. A tomografia de tórax ela é muito importante e a gente vai credenciar uma empresa semana que vem para contratar 1.800 tomografias de tórax para os pacientes do Centro Covid, quando tiverem necessidade de tomografia, não dependerem exclusivamente do sistema de regulação e do hospital regional. Então a gente vai ampliar esse serviço no Centro Covid com o credenciamento de uma empresa para fazer esse trabalho e isso vai ajudar muito na assistência desses pacientes. E também estamos programando de fazer vídeos, pequenos vídeos com a equipe de fisioterapia para a gente poder dizer às pessoas a importância da fisioterapia respiratória. E vamos ver se a gente consegue, lá dentro do Centro Covid, ter uma área educativa para essas fisioterapias. Então, aqui eu quero aqui parabenizar a coordenadora Amanda, a coordenadora Jardênia, que tem trabalhado assim com um afinco muito grande lá no Centro Covid e a gente tem testemunhado muitas pessoas elogiando o trabalho do Centro Covid, e o Centro Covid foi ampliado na nossa gestão, a gente unificou os dois Centros Covid e a gente hoje tem um atendimento de excelência funcionando de 7 às 22 horas. São muitos problemas, mas acredito que a gente vai tentando dirimir esses problemas e aqui quero agradecer a você pelo espaço do seu programa.